A paz do Senhor. E ele fala, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E ele diz, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vamos ver, por exemplo, em Atos, capítulo 11, versículo 28, que nem sempre as mensagens eram mensagens que vinham trazer alguma mensagem edificante. Então, por exemplo, alguma mensagem de direcionamento. Então, vamos ver aqui em Atos 11, 28, diz, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Então, nós vamos ver que nem sempre os Espíritos vinham somente para trazer mensagens edificantes. Às vezes eles vinham realmente trazer anunciações, dar conselhos, mostrar como deveria ser feito. Então nós vamos ver que os dons e os carismas, como Paulo chamava, é o que nós também chamamos de mediunidade. Então, no Antigo Testamento temos somente profecias. Já no Novo Testamento, no tempo de Paulo, após a morte de Jesus, vamos ter ainda outras mediunidades, e aí ele vai falando os dons de profeta, o dom de profetizar, de línguas, de curar, e ele vai dizendo como deve ser. Então, por exemplo, ele diz, se você estiver falando a língua dos anjos, como hoje é dita, e você não entender o que você está falando, é melhor você se calar. Se não houver algum intérprete, cale-se. Fale somente você e Deus. Então, ele vai tentando, desde aquele tempo, porque sim, o que nós chamamos, o que existe hoje, a igreja carismática, ela vem de carisma, de dons, de mediunidade. Então, ela poderia se chamar uma igreja mediúnica, porque nestas igrejas, a elas é permitido haver dons na igreja, sejam dons de línguas, de curar, de profetizar. Entre os nossos irmãos evangélicos, vamos ver muito isso também, a questão do profetizar e do falar em línguas. Então vejam que continua ocorrendo. Quando surge o espiritismo, a mediunidade, ela traz um outro enfoque. Então vamos ver que Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mais tarde conhecido como Allan Kardec por todos nós, ele começa a entender que existem naqueles fenômenos das mesas girantes, né, as mesas que respondiam às perguntas das pessoas nos saraus, não somente da França, mas de toda a Europa, havia ali uma inteligência. E ele então começa a conversar com essas mesas, depois passando para as tábuas escritas com uma caneta e depois finalmente para a psicografia, ou seja, o médium escrevendo as respostas. E assim nós temos a nossa religião, a religião espírita, a doutrina espírita. A mediunidade, ela é um fator orgânico, ou seja, segundo a espiritualidade nos diz, a mediunidade são cristais de apatita localizados na nossa glândula pineal no cérebro, na epífise, e a partir da maior ou menor quantidade de cristais de apatita, esta mediunidade, ela pode vir, então, a se desabrochar e a pessoa, ela buscar, então, trabalhar. Na época de Kardec, conforme nós vamos ver, ele muitas vezes evocava espíritos para obter respostas. No início não era assim, simplesmente ele fazia as perguntas, mandava a mesma pergunta para muitos centros espíritas, aguardava a resposta, via se todas as respostas tinham um denominador em comum e a partir daí então ele pegava essa resposta para que ela fosse colocada na sua compilação mais tarde do seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Depois de algum tempo, ele passa realmente já a evocar espíritos mais específicos, para
fazer perguntas específicas conforme